Olá, seja bem-vindo ao nosso audiobook. Nós estaremos iniciando hoje o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, da Federação Espírita Brasileira, na tradução de Guilherme Ribeiro. Seja bem-vindo ao nosso canal Elisete na Janela da Alma. E se você não é inscrito, por favor, inscreva-se para que possamos continuar neste trabalho. O Evangelho segundo o Espiritismo, com as explicações das máximas morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida, por Allan Kardec. Fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Nota da editora. A nossa tradução da obra O Evangelho segundo o Espiritismo foi feita da terceira edição francesa, ou seja, daquela que foi revista, corrigida e modificada por Allan Kardec no ano de 1865, da página 356. Encarregou-se dessa tradução o saudoso presidente da Federação Espírita Brasileira, Dr. Guilherme Ribeiro, engenheiro civil, poliglota e vernaculista. Rui Barbosa, em seu discurso pronunciado na sessão de 14 de outubro de 1903, Anais do Senado Federal, volume 2, página 717, em se referindo ao seu trabalho de revisão do processo do Código Civil, trabalho monumental que resultou na réplica e que lhe imortalizou o nome como filósofo e purista da língua, disse, abre aspas, devo, entretanto, senhor presidente, desempenhar-me de um dever de consciência, registrar e agradecer da tribuna do Senado a colaboração preciosa do senhor Dr. Guilherme Ribeiro, que me acompanhou neste trabalho com a maior inteligência, não limitando os seus serviços à parte material do comum dos revisores, mas muitas vezes suprindo até desatenção e negligências minhas, fecha aspas. Como vemos, Guilherme Ribeiro recebeu aos 28 anos de idade o maior prêmio, o maior elogio a que poderia aspirar um escritor. E a Federação Espírita Brasileira, 20 anos depois, consagrou-lhe o nome, aprovando unanimemente as suas impecáveis traduções de Kardec. Jornalista emérito, Guilherme Ribeiro foi redator do Jornal do Comércio e colaborador dos maiores jornais da época. Exerceu durante anos o cargo de diretor-geral da Secretaria do Senado e foi diretor da Federação Espírita Brasileira no decurso de 26 anos consecutivos, tendo traduzido ainda o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese e obras póstumas, todos de Allan Kardec. Explicação. Como é de domínio público, Kardec, ao imprimir a terceira edição do seu livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, por ordem dos Espíritos, reformou completamente as edições anteriores, suprimindo inúmeros trechos, acrescentando outros, alternando a redação de muitos e a numeração de vários parágrafos, tendo anteriormente modificado o próprio título da obra. A terceira edição francesa ficou, pois, sendo a definitiva. E por isso mesmo, a Federação Espírita Brasileira, obediente às instruções que os espíritos deram a Kardec, e por estes aceitar, fez a presente tradução da referida terceira edição francesa, sobre a qual Kardec escreveu em, abre aspas, Revue Spirit, fecha aspas, de novembro de 1865 seguinte. Essa edição foi completamente refundida. Além de algumas edições, as principais modificações consistem numa classificação mais metódica, mais clara e mais cômoda das matérias, tornando a obra de mais fácil leitura e facilitando igualmente as consultas. A editora. FEB. Prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual um imenso exército,
que se movimenta ao redor as ordens do seu comando. Espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei unissonas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos, a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e poderão entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. Nota: a instrução acima, transmitida por via mediúnica, resume a um tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e a finalidade desta obra, por isso foi colocada aqui como prefácio. Introdução. Número 1. Objetivo desta obra. Podem-se dividir em 5 partes as matérias contidas nos Evangelhos: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias, a última, porém, conservou-se constantemente inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sobre o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças. Portanto, jamais ele constituiu matéria das disputas religiosas, que sempre por toda parte se originaram das questões dogmáticas. Aliás, se o discutissem, nele teriam aceitas encontrado sua própria condenação, visto que, na maioria, elas se agarram mais à parte mística do que à parte moral, que exige de cada um a reforma de si mesmo. Para os homens, em particular, constitui aquele código uma régua de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública, o princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça e, finalmente, acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura. O levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Essa parte é a que será objeto exclusivo desta obra. Toda a gente admira a moral evangélica. Todos lhes proclamam a sublimidade e a necessidade. Muitos, porém, assim se pronunciam por fé, confiados no que ouviram dizer ou firmados em certas máximas que se tornaram proverbiais. Poucos, no entanto, a conhecem a fundo e menos ainda são os que a compreendem e lhe sabem deduzir as consequências. A razão está, por muito, na dificuldade que apresenta o entendimento do Evangelho, que para o maior número dos seus leitores é ininteligível. A forma alegórica e intencional misticismo da linguagem fazem que a maioria o leia por desencargo de consciência e por dever, como leem as preces sem as entender, isto é, sem proveito. Passam-lhes despercebidos os preceitos morais disseminados aqui e ali, intercalados na massa das narrativas. Impossível, então, apanhar-se-lhes o conjunto e tomá-los para objeto de leitura e meditações especiais. É certo que tratados já se hão escrito de moral evangélica, mas o arranjo moderno, o estilo literário, lhe tira a primitiva simplicidade que, ao mesmo tempo,
lhe constitui o encanto e a autenticidade. Outro tanto cabe dizer-se das máximas destacadas e reduzidas à sua mais simples expressão proverbial. Desde logo, já não passam de aforismos privados de uma parte do seu valor e interesse pela ausência dos acessórios e das circunstâncias em que foram enunciadas. Para obviar a esses inconvenientes, reunimos nesta obra os artigos que podem compor, a bem dizer, um código de moral universal, sem distinção de culto. Nas citações, conservamos o que é útil ao desenvolvimento da ideia, pondo de lado unicamente o que se não prende ao assunto. Além disso, respeitamos escrupulosamente a tradução de Saci, assim como a divisão em versículos. Em vez disso, porém, de nos atermos a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real para o caso, grupamos e classificamos metodicamente as máximas segundo as respectivas naturezas, de modo que decorra uma das outras, tanto quanto possível. A indicação dos números de ordem dos capítulos e dos versículos permite-se repor a classificação vulgar em sendo oportuno. Esse, entretanto, seria um trabalho material que, por si só, apenas teria secundária utilidade. O essencial era pô-lo ao alcance de todos, mediante a explicação das passagens obscuras e o desdobramento de todas as consequências, tendo em vista a aplicação dos ensinos a todas as condições da vida. Foi o que tentamos fazer com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros em geral só são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que faculte se lhes aprenda o verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo, como já o puderam reconhecer os que têm estudado seriamente, como todos, mais tarde, ainda melhor o reconhecerão. O Espiritismo se nos depara por toda parte na antiguidade, nas diferentes épocas da humanidade. Por toda parte se lhes descobre os vestígios, nos escritos, nas crenças e nos monumentos. Essa é a razão porque, ao mesmo tempo que rasga horizontes novos para o futuro, projeta luz não menos viva sobre os mistérios do passado. Como complemento de cada preceito, acrescentamos algumas instruções escolhidas dentre as que os espíritos ditaram em vários países e por diferentes médiuns. Se elas fossem tiradas de uma fonte única, houveram talvez sofrido uma influência pessoal ou a do meio, enquanto a diversidade de origens prova que os espíritos dão indistintamente seus ensinos e que ninguém a este respeito goza de qualquer privilégio. Houvéramos, sem dúvida, podido apresentar sobre cada assunto o maior número de comunicações obtidas numa porção de outras cidades e centros, além das que citamos. Tivemos, porém, de evitar a monotonia das repetições inúteis e limitar a nossa escolha às que, tanto pelo fundo quanto pela forma, se enquadravam melhor no plano desta obra, reservando para publicações ulteriores as que não puderam caber aqui. Quanto aos médios, abstivemo-nos de nomeá-los. Na maioria dos casos, não os designamos a pedido deles próprios e, assim sendo, não convinha. Esta obra é para uso de todos. Dela podem todos aurir os meios de conformar com a moral do Cristo o respectivo proceder. Aos espíritas oferece aplicações que lhe concernem de modo especial. Graças às relações estabelecidas doravante e permanentemente entre o homem e o mundo invisível, a lei evangélica que os próprios espíritos ensinaram a todas as nações já não será a letra morta, porque cada uma a compreenderá e se verá incessantemente compelido a pô-la em prática, a conselho de seus guias espirituais.
As instruções que promanam dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu, que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. 2. Autoridade da doutrina espírita. Controle universal do ensino dos espíritos. Se a doutrina espírita fosse de concepção puramente humana, não ofereceria por penhor senão as luzes daquele que a houvesse concebido. Ora, ninguém neste mundo poderia alimentar fundadamente a pretensão de possuir com exclusividade a verdade absoluta. Se os espíritos que a revelaram se houvessem manifestado a um só homem, nada lhe garantiria a origem, porquanto fora mister acreditar sob palavra naquele que dissesse ter recebido deles o ensino. Admitida de sua parte sinceridade perfeita, quando muito poderia ele convencer as pessoas de suas relações, conseguiria sectários, mas nunca chegaria a congregar todo o mundo. Fazer exceções aos demais, os nomes dos médios nenhum valor teriam acrescentado à obra dos espíritos. Mencioná-los, mas não fora então do que satisfazer ao amor próprio, coisa que os médios verdadeiramente sérios nenhuma importância ligam. Compreendem eles que, por ser meramente passivo o papel que eles tocam, o valor das comunicações em nada lhes exalta o mérito pessoal, e que seria pueril envaidecer-se de um trabalho de inteligência ao qual é apenas mecânico o concurso que prestam. Quis Deus que a nossa revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico. Incumbiu, pois, os espíritos de levá-la de um polo a outro, manifestando-se por toda parte, sem conferir a ninguém o privilégio de lhes ouvir a palavra. Um homem pode ser ludibriado, pode enganar-se a si mesmo. Já não será assim quando milhões de criaturas veem e ouvem a mesma coisa. Constitui isso uma garantia para cada um e para todos. Ao demais, pode-se fazer desaparecer um homem, mas não se pode fazer que desapareçam as coletividades. Podem queimar-se os livros, mas não se podem queimar os espíritos. Ora, queimando-se todos os livros e a fonte da doutrina não deixaria de conservar-se inexaurível. Pela razão mesma de não estar na terra, de surgir em todos os lugares e de poderem todos desinentar-se nela, faltem os homens para difundi-la. Haverá sempre os espíritos, cuja atuação a todos atinge e aos quais ninguém pode atingir. São, pois, os próprios espíritos que fazem a propagação com auxílio dos inúmeros médiuns, que também eles, os espíritos, vão suscitando de todos os lados. Se tivesse havido unicamente um intérprete, por mais favorecido que fosse, o espiritismo mal seria conhecido. Qualquer que fosse a classe a que pertencesse, tal intérprete houvera sido objeto das prevenções de muita gente e nem todas as nações o teriam aceitado, ao passo que os espíritos se comunicam em todos os pontos da terra, a todos os povos, a todas as seitas, a todos os partidos e todos os aceitam. O espiritismo não tem nacionalidade e não faz parte de nenhum culto existente, nenhuma classe social o impõe, visto que qualquer pessoa pode receber instruções de seus parentes e amigos de além-túmulo. Cumpre seja assim para que ele possa conduzir todos os homens à fraternidade. Se não se mantivesse em terreno neutro, alimentaria as dissensões em vez de apaziguá-las. Nessa universalidade do ensino dos espíritos reside a força do espiritismo e também a causa de sua tão rápida propagação. Enquanto a palavra de um só homem, mesmo com o concurso da imprensa, levaria séculos para chegar ao conhecimento de todos milhares de vozes, fazem ouvir simultaneamente em todos os recantos do planeta.
proclamando os mesmos princípios e transmitindo-os aos mais ignorantes como aos mais doutos, a fim de que não hajam deserdados. É uma vantagem de que não gozaram ainda nenhuma das doutrinas surgidas até hoje. Se o Espiritismo, portanto, é uma verdade, não teme o mal querer dos homens, nem as revoluções morais, nem as subversões físicas do globo, porque nada disso pode atingir os espíritos. Não é essa, porém, a única vantagem que lhe decorre de sua excepcional posição. Ela lhe faculta inatacável garantia contra todos os cismas que puderem provir, seja da ambição de alguns, seja das contradições de certos espíritos. Tais contradições não há a negar, são um escolho, mas que traz consigo remédio ao lado do mal. Sabe-se que os espíritos, em virtude da diferença entre as suas capacidades, longe se acham de estar individualmente considerados na posse de toda a verdade, que nem a todos é dado penetrar certos mistérios, que o saber de cada um deles é proporcional à sua depuração, que os espíritos vulgares, mas não sabem de que muitos homens, que entre eles como entre estes há presunçosos e sofâmanos, que julgam saber o que ignoram, sistemáticos que tomam por verdades as suas ideias. Enfim, que só os espíritos da categoria mais elevada, os que já estão completamente desmaterializados, se encontram despidos das ideias e preconceitos terrenos. Mas também é sabido que os espíritos enganadores não escrupulizam em tomar nomes que lhes não pertencem, mas impingirem suas utopias. Daí resulta que, com relação a tudo o que já fora do âmbito do ensino exclusivamente moral, as revelações que cada um possa receber terão caráter individual, sem o cunho de autenticidade, que devem ser consideradas opiniões pessoais de tal ou qual espírito e que imprudente fora aceitá-las e propagá-las levianamente como verdades absolutas. O primeiro exame comprobativo é, pois, sem contradita, o da razão, ao qual cumpre se submeta, sem exceção, tudo o que venha dos espíritos. Toda teoria em manifesta contradição com o bom senso, com a lógica rigorosa e com os dados positivos já adquiridos, deve ser rejeitada, por mais responsável que seja o nome que traga como assinatura. Incompleto, porém, ficará esse exame em muitos casos, por efeito da falta de luzes de certas pessoas e das tendências de não poucas a tomar as próprias opiniões como juízes únicos da verdade. Assim sendo, que hão de fazer aqueles que não depositam confiança absoluta em si mesmos? Buscar o parecer da maioria e tomar por guia a opinião desta. De tal modo é que se deve proceder em face do que digam os espíritos, que são os primeiros a nos fornecer os meios de consegui-lo. A concordância no que ensinem os espíritos é, pois, a melhor comprovação. Importa, no entanto, que ela se dê em determinadas condições. A mais fraca de todas ocorre quando um médium a sós interroga muitos espíritos acerca de um ponto duvidoso. É evidente que, se ele estiver sob o império de uma obsessão ou lidando com um espírito mistificador, este lhe pode dizer as mesmas coisas sob diferentes nomes. Tampouco garantia alguma suficiente haverá na conformidade que apresente o que se possa obter por diversos médios no mesmo centro, porque podem estar sob a mesma influência. Uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Vê-se bem que não se trata aqui das comunicações referentes a interesses secundários,
mas do que respeita aos princípios mesmo da doutrina. Prova a experiência que, quando um princípio novo tem de ser enunciado, isso se dá espontaneamente em diversos pontos ao mesmo tempo e de modo idêntico, senão quanto à forma, quanto ao fundo. Se, portanto, aprouver a um espírito formular um sistema excêntrico baseado unicamente nas suas ideias e com exclusão da verdade, pode ter-se a certeza de que tal sistema conserva-se-á circunscrito e cairá, diante das instruções dadas de todas as partes, conforme os múltiplos exemplos que já se conhecem. Foi a essa unanimidade que pôs por terra todos os sistemas parciais que surgiram na origem do Espiritismo, quando cada um explicava à sua maneira os fenômenos e antes que se conhecessem as leis que regem as relações entre o mundo visível e o mundo invisível. Essa é a base em que nos apoiamos quando formulamos um princípio da doutrina. Não é porque esteja de acordo com as nossas ideias de que o temos por verdadeiro. Não nos arvoramos absolutamente em árbitro supremo da verdade e a ninguém dizemos, crede em tal coisa, porque somos nós que vô-lo dizemos. A nossa opinião não passa aos nossos próprios olhos de uma opinião pessoal, que pode ser verdadeira ou falsa, visto não nos consideramos mais infalíveis do que qualquer outro. Também não é porque um princípio nos foi ensinado que, para nós, ele exprime a verdade, mas porque recebeu a sanção de concordância. Na posição em que nos encontramos, a receber comunicações de perto de 1000 centros espíritas sérios, disseminados pelos mais diversos pontos da Terra, achamo-nos em condições de observar sobre que princípio se estabelece a concordância. Essa observação é que nos tem guiado até hoje e é a que nos guiará em novos campos que o Espiritismo terá de explorar, porque estudando atentamente as comunicações vindas tanto da França como do estrangeiro, reconhecemos pela natureza toda espécie das revelações que ele tende a entrar por um novo caminho e que lhe chegou o momento de dar um passo para adiante. Essas revelações, feitas muitas vezes com palavras veladas, hão frequentemente passado despercebidas a muitos dos que as obtiveram. Outros julgaram-se os únicos a possuí-las. Tomadas insuladamente, elas para nós nenhum valor teriam, somente a coincidência lhes imprime gravidade. Depois, chegado o momento de serem entregues à publicidade, cada um se lembrará de haver obtido instruções do mesmo sentido. Esse movimento geral, que observamos e estudamos com a assistência de nossos guias espirituais, é que nos auxilia a julgar da oportunidade de fazermos ou não alguma coisa. Essa verificação universal constitui uma garantia para a unidade futura do Espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. Aí é que, no porvir, se encontrará o critério da verdade, o que deu lugar ao êxito da doutrina exposta em O Livro dos Espíritos e em O Livro dos Médiuns. Foi que em toda parte todos receberam diretamente dos Espíritos a confirmação do que esses livros contêm. Se de todos os lados tivessem vindo os Espíritos contradizê-la, já de há muito haveriam aquelas obras experimentado a sorte de todas as concepções fantásticas. Nem mesmo o apoio da imprensa as salvaria do naufrágio, ao passo que, privadas como se viram desse apoio, não deixaram elas de abrir caminho e de avançar celeremente, e que tiveram o dos espíritos, cuja boa vontade não só compensou, como também sobrepujou o mal-querer dos homens.
Assim sucederá a todas as ideias que, emanando quer dos espíritos, quer dos homens, não possam suportar a prova desse confronto, cuja força a ninguém é lícito contestar. Suponhamos praza alguns espíritos ditar, sob qualquer título, o livro em sentido contrário. Suponhamos mesmo que, com a intenção hostil, objetivando desacreditar a doutrina, a malevolência suscitasse comunicações apócrifas, que influência poderiam exercer tais escritos, desde que de todos os lados os desmentissem os espíritos? E com a adesão destes que se deve garantir àquele que queira lançar em seu nome um sistema qualquer, do sistema de um só ao de todos, medeia a distância que vai da unidade ao infinito, que poderão conseguir os argumentos dos detratores sobre a opinião das massas, quando milhões de vozes amigas provindas do espaço se façam ouvir em todos os recantos do universo e no seio das famílias a infirmá-los. A esse respeito já não foi a teoria confirmada pela experiência? Que efeito das inúmeras publicações que traziam a pretensão de arrasar o espiritismo? Qual a que sequer lhe retardou a marcha? Até agora, não se considera a questão desse ponto de vista, sem contestação, um dos mais graves. Cada um contou consigo sem contar com os espíritos. O princípio da concordância é também uma garantia contra as alterações que poderiam sujeitar o espiritismo às seitas que se propusessem apoderar-se dele em proveito próprio e acomodá-lo à vontade. Quem quer que tentasse desviá-lo do seu providencial objetivo, mal sucedido se veria, pela razão muito simples de que os espíritos, em virtude da universalidade de seus ensinos, farão cair por terra qualquer modificação que se divorcie da verdade. De tudo isso, ressalta uma verdade capital, a de que aquele que quisesse opor-se à corrente de ideias estabelecida e sancionada poderia, é certo, causar uma pequena perturbação local e momentânea, nunca, porém, dominar o conjunto, mesmo no presente, nem ainda menos no futuro. Também ressalta que as instruções dadas pelos espíritos sobre os pontos ainda não elucidados da doutrina não constituirão lei, enquanto essas instruções permanecerão insuladas, que elas não devem, por conseguinte, ser aceitas senão sob todas as reservas e o título de esclarecimento. Daí a necessidade da maior prudência em dar-lhes publicidade, e caso se julgue conveniente publicá-las, importa não as apresentar senão como opiniões individuais, mais ou menos prováveis, porém carecendo sempre de confirmação. Esta confirmação é que se precisa aguardar antes de apresentar um princípio como verdade absoluta, a menos que se queira ser acusado de leviandade ou de credulidade irrefletida. Com extrema sabedoria, procedem os espíritos superiores em suas revelações. Não atacam as grandes questões da doutrina, senão gradualmente, à medida que a inteligência se mostra apta a compreender verdade de ordem mais elevada e quando as circunstâncias se revelam propícias à emissão de uma ideia nova. Por isso é que logo de princípio não disseram tudo, e tudo ainda hoje não disseram, jamais cedendo à impaciência dos muitos afoitos, que querem os frutos antes de estarem maduros. Fora, pois, o supérfluo pretender adiar-se ao tempo que a providência assinou para cada coisa, porque estão os espíritos verdadeiramente sérios, negariam o seu concurso. Os espíritos levianos,
pouco se preocupando com a verdade, a tudo respondem. Daí vem que, sobre todas as questões prematuras, há sempre respostas contraditórias. Os princípios acima não resultam de uma teoria pessoal, são consequências forçadas das condições em que os espíritos se manifestam. E é evidente que, se um espírito diz uma coisa de um lado, enquanto milhões de outros dizem o contrário, algures a presunção de verdade não pode estar com aquele que é o único ou quase o único que tal parecer. Ora, pretender alguém ter razão contra todos seria tão ilógico da parte dos espíritos quanto da parte dos homens. Os espíritos verdadeiramente ponderados, se não se sentem suficientemente esclarecidos sobre uma questão, nunca a resolvem de modo absoluto. Declaram que apenas a tratam do seu ponto de vista e aconselham que se guarde a confirmação. Por grande, bela e justa que seja uma ideia, impossível é que desde o primeiro momento congregue todas as opiniões. Os conflitos daí decorrem, são consequências inevitáveis do movimento que se opera. Eles são mesmo necessários para maior realce da verdade, e convém se produzam desde logo para que as ideias falsas prontamente sejam postas de lado. Os espíritas que a esse respeito alimentam-se qualquer temor podem ficar perfeitamente tranquilos. Todas as pretensões insuladas cairão, pela força mesmo das coisas, diante do enorme e poderoso critério da concordância universal. Não será a opinião de um homem que se aliarão a outros, mas a voz unânime dos espíritos. Não será um homem, nem nós, nem qualquer outro que fundará a ortodoxia espírita. Tampouco será um espírito que se vem impor a quem quer que seja. Será a universalidade dos espíritos que se comunicam em toda a terra, por ordem e eus. Esse é o caráter essencial da doutrina espírita, essa sua força, sua autoridade. Quis Deus que a sua lei assentasse em base inamovível e por isso não lhe deu por fundamento a cabeça frágil de um só. Diante de tão poderoso areópago, onde não se conhece corrilhos, nem rivalidades ciosas, nem seitas, nem nações, é que virão quebrar-se todas as oposições, todas as ambições, todas as pretensões, a supremacia individual, é que nos quebraríamos nós mesmos se quiséssemos substituir os seus decretos soberanos pelas nossas próprias ideias. Só ele decidirá todas as questões litigiosas, imporá silêncio às dissidências e dará razão a quem a tenha. Diante desse imponente acordo de todas as vozes do céu, que pode a opinião de um homem ou de um espírito? Menos do que a gota d'água que se perde no oceano, menos do que a voz da criança que a tempestade abafa. A opinião universal, eis o juiz supremo, o que se pronuncia em última instância. Formam-na todas as opiniões individuais. Se uma destas é verdadeira, apenas tem na balança o seu peso relativo. Se é falsa, não pode prevalecer sobre todas as demais nesse imenso concurso. As individualidades se apagam, o que constitui nosso insucesso para o orgulho humano. Já se desenha o harmonioso conjunto. Este século não passará sem que ele resplandeça em todo o seu brilho, de modo a dissipar todas as incertezas. Porquanto daqui até lá potentes vozes terão recebido a missão de fazerem ouvir, para congregar os homens sobre a mesma bandeira,
uma vez que o campo que se ache suficientemente lavrado. Enquanto isso, se não dá, aquele que flutue entre dois sistemas opostos pode observar em que sentido se forma a opinião geral. Essa será a indicação certa do sentido em que se pronuncia a maioria dos espíritos, nos diversos pontos em que se comunicam e em sinal não menos certo de qual dos dois sistemas prevalecerá. Por hora paramos por aqui, continuaremos no próximo audiobook a terceira parte da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Se você é simpatizante com o nosso trabalho, por favor, compartilhe, deixe seu like, inscreva-se em nosso canal para que possamos continuar este trabalho. Gratidão a todos vocês que estiveram conosco até agora.